O que eu quero falar hoje pra gente, o tema que eu dei para a pregação de hoje é um amor simplesmente extraordinário. É o tema de hoje. E por que eu pensei nessa pregação? Primeiro, irmãos, é que às vezes eu sei que eu tenho uma cabeça um tanto quanto avoada. E eu sempre tento tomar cuidado nas minhas pregações para que o básico sempre volte para esse púlpito. Para que a gente também fale daquilo que é essencial. Para que a gente tome cuidado em sempre ministrar as questões que não são negociadas no que tange a cristianismo. E uma das coisas que eu acho fascinante no cristianismo, pelo menos para mim, é esse modus operandi de Deus. É a forma que Deus age. Esse reino que é um reino onde o amor é a base de tudo. Onde o amor é o que nos guia. Ser crente, eu não sei se para você é assim, mas é uma parada muito paradigmática. Porque quando a gente analisa a história do cristianismo, de verdade, ainda que você não seja crente, não tem como analisar a nossa história, o nosso movimento de fé e não se constranger. Porque foge totalmente de tudo que a gente já viu. Foge totalmente de tudo que a gente já viu, inclusive em questão de religião. Porque a parada do cristianismo é um Deus perfeito, criador, poderoso, que cria a humanidade, dando para ela a chance de apenas governar o que foi criado, ter paz, ter tranquilidade. Essa humanidade resolve andar na contramão, ser desobediente, e vamos ser sinceros, porque no olhar humano a gente resolveria isso muito rápido, extermina tudo e zera. Não, ele sempre dá chances, ele sempre dá um jeito para que nós possamos recomeçar. E aonde isso deságua? Num ato aonde, depois de muito distante, há um plano de redenção. Que louco! E geralmente, você que gosta de estudar religião, você deve saber que nas religiões é muito difícil você entender uma religião que diga assim: faça o que eu digo e o que eu faço. Porque o cristianismo nada mais é do que seguir o mestre naquilo que ele espera, e naquilo que ele fez, naquilo que ele disse. Não há nada extra. Não há um sistema tipo, faça aí, porque eu sou intocável e eu faço o que eu quiser. E quando a gente estuda um pouquinho mais algumas religiões que estão na moda, o ódio, por exemplo, está ficando normal. Tem religião que ensina você a odiar todos os outros que professam uma fé diferente da tua. Tem religião que ensina desde criancinha que aqueles que não pregam e não acreditam naquilo que você prega e acredita, devem morrer. Eles crescem prontos para matar, de forma especial, cristão e judeu. Mas o cristianismo é um negócio de doido. E por que é de doido? Porque diante de Jesus, nós vivemos esse amor que é extraordinário. E eu trouxe aqui uma definição do que é extraordinário. Olha que interessante o que diz o dicionário. O que é extraordinário? Que não se adequa ao costume geral ou ordinário. Aquilo que é excepcional. Característica do que é raro, do que é singular ou até, pasmem, do dicionário, característica do que é esquisito. De teor extremo, em elevado grau, excessivo. Ou seja, extraordinário é uma coisa raw. Manja? Extraordinário é... não tem palavras. Você já viveu uma fase que fala: meu Deus, eu estou tão feliz que eu não tenho palavras? Ou você já quis elogiar alguém que você ama muito e não encontrou palavras? Eu tinha essa mania com a Ellen. Eu falava: mano, eu te amo tanto que você é tipo um never tive palavras. Ela falava o quê? Eu falei: nem existe. O que você é não existe. É extraordinário. E aí eu trouxe também, do dicionário, o que é amor para o dicionário? Sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem da outra. Sentimento de afeição intensa que leva alguém a querer o que segundo ela é bonito, digno e esplendoroso. Sentimento afetivo, afeição viva por afeto, o amor de Deus. Sentimento de afeto que faz com que uma pessoa queira estar com outra, protegendo, cuidando, conservando e sempre em sua companhia. Queridos, o que eu quero trazer para a gente hoje
é, para alguns, o conhecimento, para alguns outros, a relembrança de um amor maravilhoso e extraordinário. Se você puder, abra a sua Bíblia. A maioria não vai precisar. No texto mais famoso do cristianismo. Quem chuta? João 3,16. Abra sua Bíblia em João 3,16. Se você não trouxe Bíblia, vai ser projetado no telão. Mas é talvez o texto mais famoso de toda a Bíblia. Eu vou ler até o 18, só para a gente dar uma largada um pouco maior, mas eu vou focar no 16. E a minha versão diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor pela palavra dele, que tem esse poder transformador sobre as nossas vidas. Queridos, um pouquinho de contexto, para você entender o que está acontecendo, e para você saber também de onde foi tirado o texto mais famoso. Nós estamos aqui no capítulo 3 de João, onde no primeira parte, versos 1 a 8, Jesus está tratando com Nicodemos que o conhecimento religioso e todo pertencimento a determinada etnia não seriam base suficiente para um relacionamento com Deus. Só para você lembrar, nós vamos em João capítulo 2, Jesus tem lá o primeiro milagre, começa a ter o seu ministério muito evidente, começa a ser conhecido, depois ele está no Sinédrio, e aqui esse encontro de João 3 é muito louco, porque nós estamos diante de alguém que era digno ao olhar humano. Nicodemos era um cara inteligente, Nicodemos era rico, Nicodemos era respeitável, Nicodemos era religioso, ele foi um fariseu, ele era um dos principais entre os judeus, Nicodemos era do Sinédrio, e é muito legal esse texto, porque ele vê Jesus, ele já sabe quem Jesus é, mas como ele tinha muito poder, e não queria confundir as coisas, esse texto vai dizer que Nicodemos procura Jesus de noite. E não é à toa. É aquele procura, tipo assim, não tem ninguém olhando, sabe? Para bater um papo. E é da onde sai o famoso texto que Jesus diz que para que você entre no reino, precisa nascer de novo. E aí Nicodemos começa com uma conversa, como assim? Nascer de novo? É possível alguém nascer de novo? E é o que Jesus está enfatizando. Quando nós chegamos do 9 ao 21, Jesus é o único plenamente qualificado para revelar Deus à humanidade. E por que está rolando essa conversa? Porque Nicodemos, ao perceber quem ele é, ele começa a perceber que ele era alguém indigno. Ele olha para Jesus e vê em Jesus a esperança que ele precisava. E por que a gente geralmente tem isso? Simples. Porque nós somos pessoas, seres humanos, que temos a inclinação do nosso coração contra Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa que é duro, mas é verdade. Não existe forma de ser salvo porque é bonzinho. Infelizmente. Porque o que leva você para a presença do Pai não é ser bonzinho, mas é ser salvo por Jesus. Porque Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras. Por quê? Porque se fosse por obras, se fosse por ser bonzinho, rapidamente nós nos transformaríamos em um Deus. Então a centralidade de Jesus, Nicodemos começa a perceber, ele começa a se sentir tocado. E aí ele começa a entender que diante de Jesus, diante daquilo que ele está conhecendo, ele tem um interesse. E aqui nesse texto é muito louco, porque o Lutero, ele vai dizer que João 3,16 é todo o resumo do Evangelho. João 3,16 é o resumo de tudo aquilo que Jesus quis nos dizer e quis fazer por nós. Se você resumir tudo o que ele está dizendo, você vai entender a soma de tudo aquilo que você precisa conhecer para ser um crente que ama a Jesus. Mas o que eu quero trazer para a gente hoje é justamente esse movimento desse amor extraordinário.
Nós precisamos, quem não conhece, precisa ouvir sobre esse amor. E quem conhece, precisa, de vez em quando, ser relembrado, para que o coração volte a ser tomado por uma gratidão, e para que nós não andemos fora da linha. Sabe por quê? Porque um dos grandes problemas nossos hoje, é que quando a nossa gratidão está abalada, nós esquecemos tudo aquilo que foi feito por nós. Sim ou não? Você já lidou com pessoas ingratas? Já? Não é a pior coisa do mundo? Você já lidou com alguém que você ajudou, fez, e no final, essa pessoa estava contra você? A gente acha geralmente isso horrível, mas está aí uma coisa que a gente ama fazer com o Senhor. E geralmente as nossas ingratidões são com coisas bem supérfluas. Agora imagina o que Deus sente por nós quando nós não valorizamos o que recebemos. Imagina como deve ser quando você faz de tudo para um resgate e quem foi resgatado não valoriza. O que eu quero trazer para a gente hoje é esse olhar para esse amor extraordinário. Amém, igreja? Primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração então, baseado em João 3,16, só um amor extraordinário pode gerar a entrega do próprio Filho. Olha o que diz o começo do texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você sabe o que quer dizer unigênito? Único filho. Meu irmão, o amor de Deus por nós é tão grande que você precisa relembrar de algo importante. Aquilo que Ele fez, entregando o Filho dele na cruz, foi porque Ele te ama. E aqui não tem como. Talvez você que ouve e lê esse texto, você vai começar a entender algumas coisas de forma diferente a partir do momento que você também tem um filho. Quem tem filho, infelizmente hoje tem que fazer adendos, né? Mas até um tempo atrás, filho era uma das coisas mais preciosas do mundo, sim ou não? Porque tem uma dependência, né? Eu estava vendo reportagens essa semana e eu nem li, mas o título da reportagem de pais matando filhos, que é sério. Eu não entendo. Porque eu costumo dizer que a nossa vida é uma antes da paternidade, da maternidade e outra depois. É ou não é? Eu lembro que, cara, muda tudo. Parece que você morfa pai. Parece que você cria... É um amor, tipo, inexplicável. Eu lembro do dia que eu tive que falar pra Ellen: amor, eu amo muito você, muito mesmo. Mas deixa eu te explicar uma coisa, e nem sei por que eu quis falar isso, né? Homem gosta de caçar assunto. Olha que viagem. Eu querendo me declarar pros meus filhos, fui falar pra minha esposa. Falei: amor, eu amo muito você. Ela fez: ai, que bom. Falei: muito mesmo. Ela falou: ai, que lindo. Eu falei: bastantão. Ela: ai, que ótimo. Eu falei: mas... E mulher, né, consegue guardar a emoção. Ela estava assim, quando eu falei mais, ela fez: mas o quê? Eu falei: o que eu sinto por Benício e por Helena é to never lovers. Manja? E na verdade, é que eu entendo que são amores diferentes. E não que eu não ame Ellen no máximo. Eu daria minha vida por Ellen? Daria. Mas por Benício e por Helena, cara, é um negócio muito louco. Então quando a gente se torna pai, quando a gente se torna mãe, esse amor extraordinário, ele cria um movimento gigantesco. Eu já contei para vocês um testemunho de que quando Ellen estava grávida, e pode perguntar para ela estava com 6 meses de gravidez. E eu fui entrar no banho e fui agradecer a Deus pela minha filha. E eu lembrei que eu fui salvo por Jesus e comecei a chorar. Irmão, mas eu chorei de soluçar aquela tarde. Porque eu ficava pensando: como que alguém entrega o próprio filho? Como que alguém dá o filho em sacrifício? Pois é, só pelo amor mais extraordinário do mundo. Enquanto a gente cantava, e ainda bem que hoje minha família não está aqui, eles estão lá embaixo, que a Ellen está dando aula. E o Tiago feliz e cantando, e eu cantando junto e lembrando da pregação. Meu irmão, eu olhei para essa cruz aqui da ceia e dá o tamanho do meu filho certinho, cara. Pode ver, se você pôr o Benício aqui, dá certinho. Me deu um negócio no coração de tentar entender a mente de Deus. E ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu olhava e falava assim: Jesus, já pensou?
Já pensou, pai, se fosse assim? Não, então, é claro que é uma invenção, tá bom? Não tem a menor chance de acontecer, deixa eu explicar. Mas eu fico imaginando se Deus fosse assim, nossa, vai ter que fazer um remember do ato. Sério, e o Benício foi escolhido. Você tá chegando onde eu quero chegar? Agora imagina, eu estou falando do Benício, pensa no teu filho. Pensa na tua filha, sendo colocado numa cruz. Detalhe, né? Já chegou na cruz arrebentado. Pregado. Aí eu comecei a criar uma neura. Ainda bem que eu estava de boa ali com o Fragério, ainda bem que o Tiago mandou a gente orar, porque já começou a me dar uma gastura. Eu imaginando alguém cravando o braço do meu filho nessa cruzinha aqui. E o Benício me olhando ali no banco falando assim, pai, se possível afasta de mim esse cálice. Meu irmão, esse é o amor de Deus por nós. Porque se fosse com o Benício, sabe o que ia acontecer? Vocês iam ter que estar muito forte para me segurar. Que eu ia para cima de todo mundo. E olha que eu sou fortão. Tô malhando. Tô tentando. O que eu quero que você entenda é que o Filho único foi o sacrifício. O Filho único foi aquele que foi gerado. O Filho único foi aquele que desceu. É aquele que vem e dá a vida. É a vida do Filho único, por amor a mim e a você. Eu não emprestaria meu filho nem para fazer a peça para ser Jesus. Porque eu vi aqui, eu estava chegando aqui quando teve a peça da Páscoa. Bateram no Ed como se não houvesse amanhã. Acabou aquela peça e eu falei para ele, vamos procurar esse irmão Ed, porque o galera não gosta dele. Porque ali tinha muito ódio guardado. Meu irmão, a gente precisa começar a ter esse olhar. E aqui não é o olhar sensacionalista que eu quero que você tenha. Mas é o olhar de, ele amou tanto o mundo, ele amou tanto você, ele amou tanto a tua vida, que ele entregou o próprio filho. E aquele lugar era para ser nosso. Ou a gente entende o sacrifício que foi feito, ou nós nunca encontraremos o Pai. É um amor que ninguém consegue explicar. Nós servimos a uma religião que o próprio Deus entrega o Filho dele para ter você perto dele de novo. Me fala outra que faz isso. E tudo isso por conta de um amor que é extraordinário. Amém, igreja? É por isso que a gente tem que valorizar o que Jesus fez por nós, queridos. Eu até pensei em trazer a pregação da crucificação, mas eu falei, não, hoje não. Deixa para a próxima ceia. Porque tem horas que a gente precisa relembrar. Tem hora que a gente precisa ver de perto. Tem hora que nós precisamos entender. Eu nunca mais ouvi, mas eu sempre consigo lembrar o que eu senti quando eu assisti Paixão de Cristo. Você assistiu Paixão de Cristo? Você foi... que nem eu, que não pensou e foi assistir no cinema. Porque Paixão de Cristo é para assistir em casa, né, gente? Em casa de boa, sem maquiagem, sem muita gente perto. Eu fui ver no cinema com a minha mãe. Nem lembra, né, mãe? Claro que lembra. Foi eu, minha mãe e minha tia. Olha que rolê gostoso. Meu irmão. E eu não era crente, nem minha mãe. Mas a gente viu, porque todo mundo conhece Jesus. E eu não era crente. E quando a gente não é crente e assim é meio largado, meio tranqueira, a gente não tem muita noção da vida. Né? Quem não era crente, largado e tranqueira sabe o que eu estou dizendo. A gente sabia que crente era coisa de doido. Quem não é crente sempre olha o crente como doido. E eu não esqueço da cena da gente assistindo aquele filme, no cinema. Mó clima gostoso. Aí Jesus vem e faz, transforma as coisas e fala, uau! O cinema parecia um jogo de futebol. Meu irmão, quando começou a cena da crucificação, velho. Juro, teve uma hora que eu falei assim, não é possível. Não. Imagina que alguém vai pregar o braço dele. Pá! Bicho, é sério. Quem viu no cinema deve ter passado o que a gente passou. Era um chororô. E a gente foi num shopping, só quem é Zona Leste extremo vai conhecer. O shopping chamava Diretão. Meu irmão, o shopping não tinha nem ar-condicionado, era de telha de zinco. E era. Não era? O shopping Diretão era legal porque você andava nele e já saía suadão. O pessoal falava, veio da academia, falava, não, vim do shopping. Vendia muito sorvete lá, não sei porquê. Então era um shopping mais pobrezinho. E nós pobres, a gente tá ligado. A gente não sabe segurar a emoção que nem o rico, não é isso? Você vai assistir Paixão de Cristo no shopping Genópolis,
As senhoras estão assim, com um lenço de camurça. Lá, meu irmão, no shopping diretão. Era, por quê? E gente com catarro na cara inteira. Berro pra todo lado. Eu lembro da cena. Eu lembro que lá foi uma das primeiras vezes que eu chorei tanto, que a lágrima cobriu meu olho, eu já não enxergava mais nada. E eu ouvia grito pra todo lado. E eu falei, meu Deus, deve acontecer alguma coisa no final desse filme. Porque eu não sabia o final. Não, tira ele de lá. E eu pensando, claro, vamos invadir a tela. Mas porque o negócio dói. Nós precisamos relembrar às vezes disso. E é por não relembrar que a gente vive de qualquer jeito. É por não entender que a gente vive de qualquer jeito. E aí eu vou para o segundo ponto sobre esse amor que é extraordinário. Saber que esse amor é extraordinário sem crer é o mesmo que saber o caminho da vida e ainda assim morrer. Porque olha o que diz a sequência. Para que todo aquele que nele crê não pereça. E é aqui que o bicho pega. Romanos 10:9 diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Crê em quê? Que doutrina? Crer em que fato? De que ele morreu pelos meus pecados? É crer entendendo esse novo nascimento. Porque não é pelo que ele fez somente. Se a gente não crer, o que ele fez te comove. Mas se não te mudar, você olha para ele como fonte de vida e mesmo assim vai para a morte. O crer é ter essa mudança. O crer é você dizer no seu coração, agora eu encontrei aquilo que eu precisava. Porque senão não vale de nada. João 1,12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. É como se você voltasse a ter a chance de ser filho. Porque, meu irmão, ouve o que eu vou te dizer. Há uma condenação destinada para todos aqueles que permanecem no pecado. E o salário do pecado é a morte. Então não é sobre o que ele fez e achar bonito e chorar. É sobre crer que ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E ele levou sobre si tudo que estava para cair sobre nós. Mas o crer não é simplesmente sentir no coração, mas é mudar as atitudes. Uma das grandes dificuldades da igreja do século 21 é não entender a essência do crer. Não é olhar para a cruz e chorar e falar, oh meu Deus, que ato lindo, foi por mim, eu estou tão emocionado que eu vou tomar uma. Não. O crer é entender que ele nos deu uma forma de vida para valorizar o que ele fez na cruz do Calvário. Porque saber da história e não mudar a sua jornada é como se você tivesse a passos largos para a morte. Aquele teólogo Charles Riley, ele diz, Deus amou o mundo não para que toda a humanidade fosse finalmente salva. Ele amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O seu amor é oferecido a todas as pessoas livremente, plenamente, honestamente e reservadamente, mas unicamente através da redenção que há em Cristo Jesus. E esse mesmo autor afirma que a morte de Cristo é a nossa vida e a fé em Cristo é o nosso único passaporte para o céu. Portanto, se a oferta da salvação é a maior das misericórdias, a rejeição da salvação é uma das maiores culpas. Porque talvez você chegou aqui essa noite dizendo assim, eu não sabia que era assim. Hoje, você sabe. Crer em Jesus é valorizar aquilo que ele fez na cruz um dia. Então Deus entrega o seu único filho. Para quem? Para todos? Não. Para todos aqueles que creem que ele é o Filho de Deus. Irmão, a gente vai precisar aprender, e eu estou preparando uma pregação sobre isso, que crer está para além de frequentar a igreja. A palavra crer, a palavra de entrega, o próprio texto de Romanos, esse negócio de ter Jesus como Senhor, a gente precisa aprender um contexto oriental do que é senhorio. Porque senhorio não tem a ver com eu faço o que eu quiser porque está tudo pago. Senhorio, eu estou sempre prostrado diante de alguém muito maior do que eu e pronto para fazer aquilo que ele espera e o que ele quer de mim. Isso é crer em Jesus. É valorizar aquilo que ele fez. Você já fez ou já recebeu um presente de alguém que não tinha dinheiro?
Quem é pai aqui tá ligado, né? Hoje a gente vindo para a igreja, o Benício resolveu pedir para ir para Disney. Mas como ele tem 3 anos, ele não tem noção. Ele falou, pai, nós podemos ir à casa do Mickey? O que eu tinha entendido? Que ele viu em algum shopping que a casa do Mickey estava exposta. Aí eu falei, claro que podemos. Aí ele me olhou e falou assim, oxi. Aí eu falei, o menino só quer ir na casa do Mickey. Ela falou, ele quer ir na Disney. Eu falei, ele não sabe o que é Disney. Ele falou, sei pai, é o parquinho. Aí eu falei, amor, você está ensinando umas coisas muito cedo para esse menino. Ele falou, mas você tem dinheiro? Eu falei, pai, para Disney não. Aí a resposta dele foi assim, então por que você não trabalha? Aí foi nessa hora que eu abri o carro e falei, desce. Desce e vai a pé para a igreja. Aí você já pensou, ou já passou por isso, de não ter o que dar? E de repente você se mata e faz de tudo e dá um presente para alguém? Não é ruim quando ela pega o presente e fala, credo, que porcaria, e joga fora? É o que a gente faz com a salvação quando a gente não crê em Jesus. Ele dá o presente. E a gente acha que, através desse presente, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque Ele me ama. Não, não. Quem crê, para de fazer o que quer. Deixa eu te contar uma coisa que está no meu coração e está muito forte. Muito forte. Deixa eu ver como eu posso contar. Mas eu vou contar. Eu estou ficando um pouco assustado com alguns assuntos que estão permeando a igreja de Jesus. De verdade, eu estou ficando muito, muito assustado. Né? Ontem, como eu não pedi autorização, eu não vou citar nome, mas eu ouvi um testemunho. Na verdade, a gente ouviu vários testemunhos. Tá aqui, eu vi a Bruna por aqui, tá ali a Bruna. Vários testemunhos que falavam sobre divórcio. E meu irmão, tá virando moda. Infelizmente tá virando moda. E a gente ouviu também alguns testemunhos ontem de filhos dizendo o quanto sofreram por conta de um divórcio. E aí eu procurei a Bruna no final do negócio, falei, Bruna, vamos escrever um livro, porque a Bruna é psicóloga infantil e eu sou pastor, falei, vamos escrever um livro juntos? Eu escrevo na visão teológica, você numa visão de quanto uma criança sofre. E por que isso me assusta? Porque no frigir dos ovos, todo esse movimento zoado que a gente está fazendo enquanto crente, é porque a gente crê meia boca no que Jesus fez na cruz. Divórcio está virando moda, viver de qualquer jeito está virando moda, encher a cara está virando moda, transar durante o namoro está virando moda. E aí nós queremos meio que justificar, porque a gente sempre acha alguém que peca mais que a gente. A gente está querendo justificar assim, não, eu me divorcio, mas e o outro que matou a esposa? Nossa, que legal. Mas por que você não se compara com aquele que é fiel? Percebe onde eu quero chegar? Crer em Jesus não tem a ver com frequentar uma igreja de domingo. Mas a forma que você cuida do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu pai, da tua mãe, das tuas coisas, do teu emprego, da tua empresa. É isso que diz se você realmente crê. Porque precisa mudar o teu coração. Porque o maior sacrifício já foi feito, o restante aguenta firme. E aqui quero fazer um adendo como eu sempre gosto de fazer. Não estou dizendo para você que apanha, tá bom, do seu marido. Você tem que se divorciar amanhã e procurar a polícia. Isso a gente não negocia. Porque vai que o seu marido é um pilantra que vai cortar a minha fala dizendo, tá vendo? Você querendo se divorciar de mim? Não, quem bate em mulher e em homem também tem que ser preso, ponto. Se você bate, o problema é teu. Ah, você não me ama. Amo, a gente vai te visitar lá na cadeia. Certo, Vivi? O Id vai lá na cadeia. O irmão Ornel vai lá levar a Bíblia para você entregar. Mas você vai ficar lá para você aprender o que é justiça. Mas a gente está brincando com o crer. Nós não estamos levando a sério a vida cristã por isso. Porque a gente olha para a cruz e chora e fica mal. Mas qual é o efeito daquilo sobre as nossas vidas? Crer para ser salvo é entregar tudo o que eu sou dizendo, Jesus, agora faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser. Quem é convertido está ligado. A gente entra em choque quando... Quem veio de vida pregressa muito zoada, quando encontra Jesus é muito louco. Porque a gente se sente indigno. Não, pastor, mas Jesus mudou minha vida, mas eu era ladrão, né? O Chicão deu um testemunho ontem que... Que testemunho? Quem estava aqui ontem está ligado. E é muito louco porque no final é Jesus mudando a minha vida e eu estou aqui. Que da hora! É porque a gente crê para ser salvo. É porque essa crença ela invade aquilo que nós somos.
e muda a nossa história. Amém, igreja? Terceira e última coisa, e eu juro que eu estou acabando. O extraordinário amor de Deus nos deu simplesmente salvação. Porque o texto termina dizendo, para que tenham vida eterna. Tudo aquilo que foi feito não é para que você seja rico. Esse amor extraordinário não é para que você seja próspero no sentido financeiro. Esse amor é um amor que faz com que no final você tenha para onde ir. Nós somos salvos, meu irmão. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Que salvação é essa? Do poder do pecado, das garras do inimigo, do nosso eu, da morte. Nós estamos salvos em Jesus por causa do sacrifício, por causa do amor, porque o Pai olhou e falou, eu vou resgatar. É para que você fosse salvo. Então, se você lembrar que é porque o motivo de tudo aquilo é para você ser salvo, você vai entender que o dia mal faz parte da jornada. Daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia do Senhor. A gente vai relembrar esse ato lindo de amor que nós recebemos. Então eu quero finalizar essa mensagem relembrando você. Você agora é filho, você agora é filha, porque você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Amém, igreja?